Hoje vamos conversar com o ex-ministro da Saúde, senador pelo PMDB do Piauí, que já está aqui conosco, Marcelo Castro. Com ele vamos abordar alguns temas importantes na área da saúde, na área da educação, e também vamos falar sobre política partidária e os destinos do próprio PMDB, o seu partido, para 2022. Seja bem-vindo, senador Marcelo Castro, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo e parabenizar a Band por estar fazendo esse programa de alcance regional, e incluindo aqui o nosso querido estado do Piauí, que está também neste programa, e dizer que é um prazer muito grande me dirigir à população do meu país para prestar contas e me colocar, né, como senador da República, presidente da Comissão de Educação, e prestar contas daquilo que nós estamos fazendo em nome do nosso povo. Perfeito. Senador, gostaria de iniciar, né, com uma reflexão sobre o atual contexto político que o Brasil tem vivenciado, diante da situação que observamos no comportamento do próprio presidente da República, e isso me parece que tem incentivado diversas candidaturas de partidos. Alguns tentam se compor, formar alianças à direita, ao centro, à esquerda, ao centro-esquerda. E eu gostaria de saber, de acordo com a sua visão, qual deverá ser o destino do seu partido, o PMDB. Já existe alguma discussão nesse sentido? Deixa eu te falar, Robson, aqui com a sinceridade que eu julgo me ser peculiar. O MDB foi fundado ainda nas suas origens como uma frente ampla contra o regime autoritário de então, contra a ditadura. Então, o MDB tem essa característica de frente. Então, você tem vários matizes ideológicos dentro do MDB. Então, o MDB se comporta muito assim como uma federação. No Pará, com o Jader Barbalho, ele tem um perfil. No Amazonas, com o Eduardo Braga, ele tem outro perfil. No Maranhão, com o Sarney, tem aquele perfil. E assim, estou dando aqui uns poucos exemplos. Então, o MDB funciona muito como uma federação. Tem Alagoas, com o Renan, né? E o Renanzinho, que é o pai e filho, um senador, o outro governador. Mas tem um meio do partido, quer dizer, um núcleo majoritário do partido que pensa mais ou menos uniforme. Que pensamento é esse? Se eu pudesse classificar, seria um pensamento de centro. O MDB não é dado... O senador Marcelo Castro está incluído neste pensamento de centro do PMDB? Estou com uma nota um pouco mais à esquerda. Quer dizer, se eu pudesse me autoclassificar, eu diria que eu sou um político de centro com tendências mais à esquerda, as preocupações sociais, preocupação com a renda das pessoas, a condição de vida das pessoas, absolutamente contra qualquer tipo de preconceito, segregação, tudo mais. Então, tem essa conotação. Então, acho que essa é a nota preponderante do partido. Como é que o partido vai se comportar em 2022? Eu acho que ninguém é capaz de dizer como será. Você tem hoje no Senado Federal o líder do governo no Senado. Que é PMDB. Você tem o líder do Congresso, que é do MDB. Você tem o líder do Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, não é? Que também é do MDB no Senado. Então, nós temos, digamos assim, para todos os gostos. Qual é a postura hoje oficial do partido? Recentemente, nós tivemos reunido. O partido vai trabalhar por uma candidatura própria. O nome que está sendo trabalhado, dentre outros, que se fala num ou no outro, mas o nome do Michel Temer. Acho que até como um resgate
da sua gestão, que ele foi muito mal avaliado, e há um sentimento nos MDBistas, e principalmente nele próprio, Michel Temer, de que ele foi, digamos assim, mal avaliado, que ele fez muito pelo Brasil, organizou a economia, estruturou, está entendendo? E que isso não teve reflexos eleitorais. Pelo contrário, o partido fez foi encolher na sua gestão. O nome de Então, Michel assim, quase Temer, como o um nome de Michel resgate. Temer consegue unir todo o grupo do PMDB ou ainda acontecerão algumas divisões? Pois é sempre mais fácil unir o MDB em torno de um nome do partido do que unir em nome de outra pessoa que não seja do partido. Então, suponhamos que o partido amanhã fizesse uma convenção e dissesse: vamos apoiar o Bolsonaro. Certamente iriam ter alguns, eu citaria aqui com muita probabilidade o Renan Calheiros, que não apoiaria o Bolsonaro, apoiaria o Lula. O senador Marcelo Castro Se apoiaria? fizéssemos o contrário, O senador Marcelo Castro apoiaria Jair Bolsonaro na reeleição? deixa eu lhe dizer, eu quero seguir com essa linha da defesa da candidatura própria. Eu ia raciocinar o contrário. Quer dizer, se o partido fizer uma convenção e apoiar o Lula, oficialmente, o MDB, muito provavelmente o Eduardo Gomes, lá nosso senador do Tocantins, não apoiaria. Ele apoiaria, muito provavelmente, alguns colegas nossos do Rio Grande do Sul, que têm uma rivalidade muito grande com o PT do Rio Grande do Sul, não acompanhariam. Então, você vê que essa característica de frente fica difícil de você analisar e dizer o MDB vai agir assim, o MDB vai agir assado. Está compreendendo? O que mais salvaria a unidade do MDB seria uma candidatura própria. Bom, nós vamos com um candidato próprio, vamos trabalhar por ele. Chegou o segundo turno, somos uma opção. Não chegou o segundo turno, vamos fazer, então, a opção, né, que seja mais conveniente ao partido e ao país, evidentemente. Ou liberar, né, os integrantes do partido para que cada um tome uma posição, como diversas vezes o PMDB já chegou a fazer, e cada um se posiciona como achar conveniente, né, diante, inclusive, das articulações políticas do seu próprio Estado, já que o senador falou que é uma federação. Com certeza. É E, no, exatamente isso. e caso não haja a candidatura de Michel Temer ou de algum nome do MDB, e mesmo em havendo, se não chegar ao segundo turno, nós tivermos um cenário com Lula e Bolsonaro, que é isso que se projeta hoje, de acordo com o que se observa nas pesquisas. Claro que pode haver mudança, mas essa não é a tendência hoje. Me parece, pelo desenho que o senador compartilhou conosco aqui, pela sua inclinação mais do centro para a esquerda, seria com o ex-presidente Lula. O senhor, inclusive, já foi ministro da Saúde da ex-presidente Dilma. Pois é, isso aí são situações hipotéticas que o político sempre fica em dificuldade de responder. Por exemplo, eu gostaria muito de ver o Ciro Gomes no segundo turno. Então, se dissesse assim: Marcelo, qual desses candidatos aí você gostaria que fosse para o segundo turno? Eu acho que o primeiro que eu diria seria o Ciro Gomes. Você está entendendo? Então, fica difícil para a gente quando você diz A ou B. O mais importante para a gente é a gente trabalhar agora a unidade do partido. Isso é muito importante para o fortalecimento do partido, em nome de uma candidatura própria. Se essa candidatura vingar e for para o segundo turno, ótimo, estamos no céu. Se não for, o partido se reunir, e eu sempre procuro ser partidário, seguir as orientações do partido, evidentemente, quando eu julgo que o partido está correto. Quando não está, nem eu, nem ninguém tem obrigação de seguir erro de ninguém. O senador será candidato à reeleição em 2022, senador Marcelo Castro? Eu lhe falo aqui, novamente, com muita sinceridade. Poderei ser, mas não é um projeto pessoal. Eu sou um político que eu fui 3 vezes deputado estadual, 5 vezes deputado federal. Das 8 eleições que eu disputei de cargos proporcionais, 5 eu fui o mais votado do Estado.
o mais votado em termos absolutos, o mais votado em termos proporcionais. E cheguei a senador da República, que era o meu grande sonho, o que eu mais almejava. Então, eu sou um político, eu digo isso em família, digo isso entre os amigos, eu sou um político que me considero 100%, olha que isso é uma coisa rara de acontecer, político sempre é um bicho insatisfeito, né? Sempre quer mais um pouco, né? Eu não, eu me considero um político 100% satisfeito com a política. Então, se meu mandato encerrar, se Deus permitir, né, que eu tenha saúde, e em 2026 eu encerro o mandato com 76 anos, um senhor já idoso, né? Com a aparência Então, mais nova, senador. Não é generosidade minha, não. tem muita gente gentil que de vez em quando diz isso comigo. Eu boto na lista das gentilezas, né? Da generosidade. Senador, e me fala uma coisa, o senhor hoje no plano... Aí, só para eu completar Sim, assim, mas eu sempre boto um cis. Nós somos seres humanos. Se em 2026 eu tiver feito um bom mandato de senador, for um político bem avaliado no meu estado, o povo reconhecer o meu trabalho, e não vou brigar, são 2 vagas para senador, isso. e tiver uma vaga para o meu partido, eu vou colocar o meu nome à disposição do partido. Digo isso aqui sem maiores vaidades. E se o partido... Olha o tanto de si que tem aí. Sim. Aí Então, deixa eu colocar toparia... mais um si. E em 2022, se o atual governador do seu estado, Wellington Dias, do PT do Piauí, for candidato a tentar voltar ao Senado, ele que já foi senador pelo PT do Piauí, ele contará com seu apoio, o senhor é um aliado, ou ainda há muitos sis pelo caminho também? Não, nós votaremos no Wellington Dias, não há a menor dúvida. Ele foi uma peça fundamental na minha eleição para senador e eu não faltarei nessa eleição. Votarei nele com o que eu puder fazer, né, no meu partido, com um imenso prazer e com um gesto de gratidão muito grande. O senhor poderá, então, estar num palanque com Wellington Dias, no PT do Piauí, apoiando-o para o Senado e apoiar um candidato à presidência da República diferente dele? Podemos. Isso Mesmo que acontece. seja Jair Bolsonaro? Como assim? Eu digo, mesmo que esse candidato seja Jair Bolsonaro? Apoiado pelo Wellington Dias? Não, por Marcelo Castro, pelo senador Marcelo Castro. É possível? É mais difícil, no mesmo palanque, por causa do radicalismo que existe hoje, né, dos extremos, né? Então, isso não é muito bom, não é muito desejável, não é muito saudável a democracia. A democracia é um regime que ela não convive bem com os extremos, né? Quando vem o nome de democracia, já vem colado ali o nome de tolerância, está entendendo? De respeito à ideia do próximo, de não menosprezar as ideias dos outros, né? De saber que os outros têm o mesmo direito que você tem. Como dizia Voltaire, né? Posso não concordar com nada com o que dizes, mas defenderei, né, até o fim, O com seu toda a direito veemência, de dizer. de dizer. Então, Exatamente. o verdadeiro democrata é aquele que tem suas opiniões, luta por suas ideias, luta por uma sociedade que ele acha que melhor seria se fosse daquela maneira, mas com profundo respeito a quem diverge dele, quem pensa diferente. E é evidente que isso é que faz a riqueza e a sobrevivência da democracia, é exatamente essa convivência com o contrário. Na hora que eu digo, eu sou o senhor da verdade, eu sei tudo, e quem discordar de mim não presta, é bandido, é vagabundo, é ladrão, vai para o inferno, a sua alma não tem salvação, esse espírito pode ser tudo, menos um espírito democrático. Então, fazendo um resumo do que o senhor colocou até agora, me parece que, em hipótese nenhuma, Jair Bolsonaro será seu candidato à presidência da República.
Não é bem assim. Suponhamos que o partido tomasse essa posição. Eu teria dificuldade de divergir do partido. Então, são coisas que nós temos que analisar no devido tempo. Por enquanto, a nossa postura é a postura de candidatura própria do partido. Então, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro Gomes. Aliás, se o meu partido... Isso aqui é um furo de reportagem, eu nunca disse isso. Mas se meu partido não tiver candidato, um dos nomes que eu vou levar à discussão do partido é o nome do Ciro Gomes. Está entendendo? Perfeito. Uma terceira via, uma nova cabeça, um novo tempo, uma nova mentalidade. Não estou dizendo que vou votar nele, eu quero votar com o meu partido, o MDB. Então, se o meu partido tiver candidato, nós estamos nessa linha juntos. Se não tiver, vamos trabalhar para que o partido apoie um candidato. Que candidato é esse que o Marcelo Castro vai defender em convenção do partido? Hoje, o meu pensamento, o meu nome seria o do Ciro Gomes. Muito bem. Senador Marcelo Castro, e falando um pouquinho sobre sua atuação parlamentar, o senhor tem experiência, foi ministro da Saúde, e como é que o senhor avalia a gestão do governo Bolsonaro nesta área da saúde? Bom, isso daí, houve... Eu que fui ministro da Saúde, né, sou médico, professor universitário, que alisei os bancos de escola, queimei as pestanas, né, estudando. Nós, aqui não é uma crítica direta ao governo, né, mas nós, como sociedade brasileira, nós erramos no trato desta pandemia do primeiro ato que nós fizemos ao último. Nós praticamente não acertamos em nada. Então, quem merece a culpa? Todos merecem culpa. Uns mais, outros menos, mas por que é que eu tenho uma autoridade para dizer isso? Porque eu enfrentei uma pandemia quando eu fui ministro da Saúde. Você deve se recordar da crise da Zika vírus, com a epidemia de microcefalia, sobretudo na região de Pernambuco. E como foi que nós fizemos? Nós fizemos o que é preconizado pela ciência, pela Organização Mundial de Saúde. A primeira atitude nossa, diante do diagnóstico que foi feito pelos cientistas brasileiros em tempo recorde, quando eu cheguei ao Ministério da Saúde, eu acho que era dia 5 de outubro, com 11 dias que eu estava com 5 dias que eu estava no Ministério, 11 dias, já tinha a informação da microcefalia em Recife, e com menos de um mês, os técnicos já tinham diagnosticado que aquela microcefalia, pela primeira vez na história da humanidade, era causado pelo Zika vírus. Quando você estuda infectologia, tem lá as doenças que podem causar microcefalia, né? Sífilis, rubéola, né? Toxoplasmose, tem várias doenças. Não tem Zika. Zika apareceu pela primeira vez. Olha o infortúnio. Apareceu pela primeira vez quando eu fui ministro. No Brasil, na história de toda a humanidade. Nós fizemos, então, um centro de comando e controle aqui em Brasília. Daqui eram emanadas todas as decisões. Quem é que comandava esse centro? Os cientistas, que entendem do assunto. Os infectologistas. E se trabalhava uma informação unificada, né, de ponta a ponta do país. Unificada. O que nós temos hoje com o coronavírus, infelizmente, é uma postura do presidente da República, né, que desdenha da ciência e que diz o que a própria ciência diz, né, colocando 2, 3, 4 versões aí espalhadas pelo povo, confunde e nada de uma comunicação única diante de um problema tão grave que deveria ser o necessário, né? Então, você imagina a quantidade de prefeitos que tem pelo Brasil, quantidade de governadores. Eles têm a obrigação de entender de epidemiologia, de infectologia? Não tem. Então, é preciso um comando nacional para dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos atacar dessa maneira. E foi feita uma ação coordenada que entraram as Forças Armadas, as polícias militares do Brasil inteiro,
os governadores do Brasil inteiro, todos sem exceção, e os prefeitos do Brasil inteiro, todos sem exceção, obedecendo um comando único. E, evidentemente, que não vou dizer que fizemos o melhor possível, não, mas a presidente da Organização Mundial de Saúde andou aqui no Brasil, foi a Recife, juntamente comigo, ao Rio de Janeiro, em todos os lugares que teve caso de Zika, e deu declarações públicas que nunca viu um país, olha a autoridade dela, se mobilizar de uma maneira tão firme, tão determinada para combater uma virose, uma enfermidade, uma epidemia, como nós fizemos aqui no Brasil. Isso é Pena uma que coisa isso não muito está acontecendo gratificante. com a questão da Covid-19, né, senador? E aí eu gostaria Nós não de... fizemos nada, nós demoramos a fechar os nossos portos. Olha, quando tem uma virose, uma pandemia, uma epidemia, Até, um vírus novo, até hoje, aliás, mais de um ano e alguns meses depois, ainda não estão fechados portos, nem aeroportos, e nem a testagem em massa aconteceu. É algo extremamente absurdo, né? Você não pode traçar política por pública isso é que o nenhuma sem Brasil informação, tem, a informação vem da testagem em massa, né? por isso é que o Brasil tem 2.000 mortos, 2.000 para cada 1 milhão de habitantes, e a China tem 3. É um absurdo. Morreram 2.000 brasileiros para cada 1 milhão de habitantes. Então, nós temos 210 milhões, temos 450 mil mortos, quer dizer, mais de 2.000 por 100 mil, por cada 1 milhão de habitantes. Exato. Na China morreram 3. Na Coreia, morreram 12. No Vietnã, morreram 0,3. Em Taiwan, 0,4. Na Austrália, na Nova Zelândia, um número ínfimo. Por quê? Porque eles fizeram tudo certo e nós fizemos tudo errado. O que é que cabe agora à ciência? A humildade. Quando um avião cai, nós temos um órgão, e todo o país tem, aqui no Brasil é o CENIPA, que vai lá investigar por que foi, onde foi o erro, onde é que está a falha mecânica, onde é que está a falha humana. Normalmente não é só um erro, é uma sucessão de erros, são várias causas. O que é que aconteceu? Para quê? Para punir? Para botar na cadeia? Não. Para evitar que outros erros sejam cometidos. A ciência é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, nós temos que fazer agora uma autocrítica, uma análise, né, profunda. O que foi que nós erramos? Eu digo logo, nós erramos em tudo. Você acabou de dizer. O que foi que a primeira coisa que o secretário-geral da Organização da Organização Mundial de Saúde diz, o Pedro Adhanom, testar, isso ficou na cabeça de todo mundo. É. Mas Todos os o países senhor que acha que controlam. essa humildade quem tem que ter de reconhecer o erro e fazer a autocrítica é a ciência ou o presidente Bolsonaro? Eu acho que todos têm, né? Uns têm responsabilidade maior, outros têm menos, mas preste atenção. O presidente é presidente. Eu sou médico. O presidente vai dizer, tome cloroquina, porque eu tomei e fiquei bom. Eu sou médico. Eu estudei. Eu estudei para poder passar os remédios para as pessoas. É um presidente, é uma autoridade, é o Trump que vai dizer para mim, é um general que vai dizer para mim o que é que eu vou fazer? Não. Eu vou fazer aquilo que os professores me ensinaram, que eu estudei, que eu aprendi no livro. Mas, O médico infelizmente, que faz isso aí, mas ele não tá eximado, ele não se exime de nenhuma responsabilidade, não. Agora, nesse caso, senador, nós sabemos que a palavra de um presidente da República, seja ele quem for, tem um poder de influência muito forte sobre os seus liderados. Então, por mais que loucuras sejam ditas, né, muita gente vai seguir aquela loucura porque acredita naquela pessoa, né? Não tem a menor dúvida. Eu fiz um pronunciamento no Senado, quando o ministro Pazuello foi lá, e chamei a atenção para esse aspecto. Eu vi uma pesquisa do Datafolha, que o Datafolha fez a seguinte pergunta. Olha, pergunta sobre vacina. Vacina é uma coisa que nunca foi contestada no Brasil. Todas as mães pegam seus filhos pelo braço ou levam no colo, já quando são criancinhas, para se vacinarem.
faz parte da nossa cultura. Há um movimento anti-vacina na Europa, nos Estados Unidos, mas esse movimento aqui no Brasil é inexpressivo. Com essas posições que você acabou de dizer, o Datafolha fez uma pesquisa. Eu quase caio de costa. 22% dos brasileiros declararam que não iriam tomar vacina. Você imagina? É parecido percentualmente com o público que ainda apoia o presidente, que dá um pouco mais do que isso, né? Para você ver como há uma influência e uma interligação de discursos, né? Vou lhe dizer uma coisa mais grave. 52%, a metade da população brasileira, declarou que não tomariam a vacina da China. E de onde vem essa influência para esse tipo de comportamento, né? Muito claro. Parabéns. No pronunciamento que eu fiz, eu digo, pois está difícil para essa gente. Porque as vacinas que tem no Brasil são duas. Tem de perspectiva. A Coronavac, do Butantan, que o IFA vem da China. E a AstraZeneca, da Fiocruz, que o IFA vem da China. Então, de um jeito ou do outro, só tem a vacina da China. A Pfizer veio chegar agora recentemente. E essa não tem nada a ver com a China. A vacina americana veio de lá para cá. Senador, sei que nosso tempo está chegando próximo do fim, mas eu gostaria de uma palavra em relação à área da educação. O senhor, como presidente da Comissão de Educação do Senado, como é que o senhor vê, por exemplo, o comportamento do governo federal, que a cada vez tenta diminuir o orçamento da educação, inclusive, por pouco, o das Forças Armadas, por exemplo, não chegou a ultrapassar o orçamento da própria educação no país. E tivemos situações onde se tira a taxação de armas, para facilitar a compra de armas, e de taxação, ao contrário, de livros, né? Que é uma área fundamental, é um setor fundamental da educação, né? Através dos livros é que nós chegamos ao saber, né? Dos livros da internet e por aí vai. Bom, o Brasil é o Brasil por causa da sua educação. O que mais explica a posição do Brasil hoje no cenário internacional é a sua deficiência na educação. Nós não temos deserto, nós não temos geleira, nós não temos terremoto, nós não temos maremoto, né? O Brasil é um país, qual é a região do Brasil que não é produtiva? Praticamente não existe. O Nordeste chove pouco. Bom, quando um lugar chove pouco, é ótimo para a fruticultura, é ótimo para a irrigação. O Brasil está dando banho, exportando toneladas de manga, de uva, está entendendo? Fabricando vinhos, produzindo pera, tudo no semiárido. Então, cada região tem a sua especificidade que pode ser estimulado o desenvolvimento. Por que o Brasil hoje não é uma potência como os Estados Unidos, se nós temos a mesma idade? Por que os Estados Unidos é o que é, o Brasil é o que não é? Não há a menor dúvida que muitos fatores vão dizer a questão cultural, a questão da justiça, a questão do direito, mas a própria forma de colonização, né? Mas todos vão dizer uma coisa que ninguém vai fugir disso aí. O Brasil nunca teve uma política educacional de massa, de qualidade para a sua população. Começou no governo Fernando Henrique. Foi com o Fundef, foi esse grande salto quantitativo que nós tivemos nas matrículas na educação do Brasil. Agora, o Brasil precisa se concentrar no mutirão. É o que salva hoje os países, que bota qualquer país para frente ou para trás, é mais ou menos educação. Você imagina os produtos hoje, quanto de tecnologia tem dentro delas. Se nós não avançarmos na ciência, na tecnologia, na pesquisa, no desenvolvimento, não é? Na educação de qualidade de massa, se nós não tivermos escolas técnicas profissionalizantes para pegar uma massa imensa de pessoas para arranjarem seus empregos, para poder prover o sustento das suas famílias, nós vamos ficar para trás cada dia mais e cada dia mais nos transformando o que nós estamos nos transformando. Isso não é um mal em si,
mas num país exportador de commodities. Graças a Deus que as commodities hoje estão com o preço lá em cima. Uma saca de soja hoje custa 3 vezes o que custava antes, uma saca de milho custa 3 vezes o que custava antes, uma arroba de carne custa 3 vezes o que custava antes, uma tonelada de minério de ferro custa 3 vezes o que custava antes. Imagine se esses produtos não tivessem aumentado, triplicado de preço, e nós fôssemos país exportador de commodities. Nós não tínhamos nada, nós estávamos passando fome. A nossa sorte é que as commodities valorizaram. Mas, evidentemente, para que nós sejamos competitivos com o mundo cada vez mais globalizado, que não pode mais ter país isolado do mundo, nós teremos que ter uma educação de qualidade, como tem o Japão, como tem a China, que data de pouco tempo, como tem a Coreia, a Singapura e os outros países que cresceram e melhoraram a qualidade de vida. Evidentemente, são muitos fatores, nós não podemos ser rasos na análise, mas a base, o fundamento de tudo se chama educação. Aqui eu dou uma de Rui Barbosa. Sem educação, ele dizia, né? Fora da lei não há salvação. Pois eu digo aqui, fora da educação, sem educação não há salvação. E a última pergunta, senador, como presidente da Comissão da Educação, o que é que o senhor considera, do ponto de vista da sua atuação, que vai deixar como herança positiva à frente dessa comissão? Bom, nós estamos lutando para aprovar os projetos de lei para adotar o país. O mais importante que nós vamos fazer, assim, para a população entender, é o SUS da educação. Hoje nós temos o SUS da saúde, nós temos o SUAS da assistência social, nós temos o SUS também da segurança pública, e está faltando o principal da educação. Para quê? Para que haja ações integradas, União, estados e municípios, para que o município lá de Morro Cabeça do Tempo, no Piauí, tenha o mesmo currículo do município de não sei quanto lá do Mato Grosso. Por que são diferentes? Por que não? Vamos uniformizar para a gente escalonar, fazer uma educação só no Brasil inteiro, de qualidade, para fazer um verdadeiro mutirão no nosso país, para a gente dar um salto. Porque, senão, toda vez que vem um PISA, os alunos do Brasil estão lá nas últimas colocações em matemática, em leitura, interpretação de texto. Ora, se a pessoa não sabe ler um texto e interpretar, se não sabe fazer as operações básicas de matemática, como é que essa pessoa pode se conduzir no mundo tecnológico de hoje? Não tem como. Perfeito. Senador Marcelo Castro, PMDB do Piauí, quero agradecer sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e deixe um momento para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham em todo o Brasil. Robson, agradeço demais o convite. Estou imensamente agradecido, estarei sempre à disposição. Um prazer imenso falar ao povo nordestino. Um grande abraço, parabéns pelo programa aí.